Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta. Galera, vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, trazer informações, comentários, tudo a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano. O Botafogo terminou a sua preparação visando a partida de amanhã, 16 horas, contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Os jogadores já estão indo para São Paulo, depois vão se deslocar ali de ônibus até a cidade de Bragança para o Botafogo enfrentar uma das piores equipes hoje em relação a desempenho no futebol brasileiro. O Bragantino, desde o começo do ano, vem sofrendo tecnicamente e o Botafogo tem tudo para amanhã conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos falar sobre escalações, sobre o que o Botafogo pode ter em relação ao jogo e também, claro, sobre a janela de transferências. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando aqui o nosso Café da Tarde com o TF, esperei até o máximo possível para trazer mais detalhes. Ainda o Botafogo não fechou com nenhum jogador nesse último dia de janela de transferências. De repente as coisas podem avançar no decorrer do dia, mas nesse momento, 2 horas que eu estou gravando o Café da Tarde com o TF, nós não tivemos nenhum avanço ainda em relação a uma negociação. É sempre bom passar os horários, porque como são 3 conteúdos, de repente a pessoa está vendo esse vídeo aqui à noite e já teve algum avanço, pô, o TF errou a informação. São 2 horas, 2h03 exatamente, o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Esse nosso conteúdo do horário do almoço está em nome de GoCase. Galera, tem o meu cupom, canal do TF, que ele te dá a possibilidade de você comprar um copo térmico. E dependendo do copo térmico, dependendo daquilo que você achar lá na GoCase, você pode comprar um copo térmico até mesmo por menos de R$80, utilizando os cupons, utilizando tudo aquilo que a GoCase tem a oferecer. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição. QR Code está na tela, utilize meu cupom canal do TF para 5% de desconto, que eu tenho certeza que você encontrará produtos de altíssima qualidade lá na GoCase. Vejam, eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Link no primeiro comentário e na descrição, além de capinhas, mochilas, entre outros produtos oficiais do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. O Grêmio oficialmente recusou a proposta do Botafogo. O Glorioso tem encontrado dificuldades nestas negociações que estão acontecendo nas últimas horas. O Alvinegro quer mais um zagueiro para fechar o seu plantel e não ter que utilizar improvisações. Mas claro, está esbarrando na questão financeira, porque você tem um orçamento e você teve esse orçamento já utilizado durante a temporada. Aí tem muita gente que fala assim, gastou não sei quanto com o jogador tal, YZ, mas estava dentro do orçamento. E você teve uma lesão com um dos seus principais jogadores e para você ter que contratar, você tem que utilizar ali outras situações do orçamento. Mastriani não vem nesse quesito de estourar um orçamento. Por quê? Ele veio por empréstimo. E é isso que o Botafogo tentou com as outras equipes. Modelos semelhantes ao do Mastriani. Empréstimos com opções de compras. Porém, você não teve ali as equipes sendo flexíveis com o Botafogo. Igual Gustavo Martins, o Botafogo tentou o empréstimo, contou muito com a boa vontade do staff do jogador e do próprio jogador. E todos os jogadores, o Botafogo fez ali a proposta e os caras querem vir jogar aqui. Mas os clubes que estão fazendo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse nosso conteúdo, um jogo mais duro. Estão dificultando o Botafogo a fechar com qualquer jogador nesta reta final de janela de transferências. TF, vai acabar a janela e o Botafogo não vai trazer ninguém? Amigos, ainda faltam horas. Não dá para eu cravar isso com vocês, mas está difícil por causa desse ponto que eu estou falando aqui agora. O Botafogo tenta empréstimos, mas os clubes não estão liberando. Os jogadores gostam da proposta, querem vir jogar aqui. O Botafogo é uma das equipes mais atraentes do futebol brasileiro, mas você não está tendo um acordo com as agremiações e isso tem dificultado as negociações. Nos últimos dias, desde que a lesão do Bastos, ela teve esse período maior de recuperação e o Botafogo enxerga que precisa sim de contratar mais um zagueiro. Foi o que eu falei no nosso giro de notícias. Eu não gosto de improvisações. O Botafogo também não quer que tenha improvisações. Mas se você não conseguir finalizar nenhuma negociação nessas últimas horas, ali você vai ter que usar jogadores improvisados, ali numa defesa pelo lado direito. Você tem o Newton que faz aquele setor, você tem o Danilo que faz aquele setor, mas eu não quero, acho que um time que tem um orçamento tão grande quanto o Botafogo, que hoje briga por tudo, improvisar não é o caminho correto. Pelo menos é a maneira que eu enxergo, mas vamos aguardar essas próximas horas para a gente entender o que o Botafogo tem a fazer em relação às negociações. Tomara que consiga fechar e claro, a gente vai trazer sobre
Isso, mais detalhes sobre isso dentro do nosso Noite Alvinegra de hoje, ali por volta das 8 da noite. E o Botafogo terminou a sua preparação visando a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Os jogadores já estão indo para São Paulo e o técnico Renato Paiva, no meu entendimento, deve manter uma equipe titular. Talvez ele possa poupar algum jogador por questões de cargas, né, de jogos. Não sei, no meu entendimento, ele deve voltar amanhã com o Vitinho pela lateral direita, já que não começou jogando o jogo pela Copa Libertadores, Jair e Barbosa, e fica a dúvida Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Você teve um tempo maior de recuperação, já que o Botafogo jogou na terça-feira, você teve quarta para os jogadores que não atuaram treino normal, quinta e sexta os jogadores que atuaram na terça puderam trabalhar normalmente com o técnico Renato Paiva. Então eu acredito em um Botafogo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles. Gregory, aí fica uma dúvida, se ele vai começar com Marlon Freitas ou Patrick de Paula, porque o Marlon não tá bem fisicamente, tem jogado todos os jogos, tanto ele quanto o Gregory. Não sei se ele vai fazer algum tipo de alteração a respeito desta posição de primeiro volante e de segundo volante. Se ele vai manter esses dois jogadores ali, não volante, meio campistas, né? A palavra volante eu não gosto de utilizar. Se ele vai mantê-los ou se ele vai fazer alguma alteração. Arthur, que pode rolar a lei do ex e quem sabe o primeiro gol do camisa 7 com a nossa camisa. Savarino e Santi Rodrigues ou Matheus Martins. Vamos ver o que o técnico vai fazer no comando de ataque. E o Igor Jesus que volta descansado. O bom do jogo em Bragança é que o gramado é muito bom, o gramado do Bragantino. A gente tem um histórico recente muito bom com a equipe de Bragança. O Seabra é um técnico inteligente, apesar de você hoje não ter um Bragantino jogando um futebol vistoso, mas o Bragantino tem um bom técnico, que ano passado nos venceu do Campeonato Brasileiro, até mesmo no estádio Newton Santos. Não será um jogo fácil, apesar do Bragantino viver um momento ruim, mas o Botafogo tem que vencer. É o típico jogo que, se a gente sonha com coisas grandes, precisamos vencer a equipe de Bragança Paulista. Se o Botafogo não vencer o Bragantino, aí você perde pontos importantes. Foi o que eu falei anteontem aqui no canal, sobre o que é o Palmeiras. A equipe alviverde, ano passado, não venceu nenhum time da parte de cima da tabela e quase foi campeão. Por quê? Venceu todos os times que estavam ali na rabeira. Fez 6 pontos. O Botafogo tem que pensar nisso. Fazer pontos. Eles têm que, pensando no título brasileiro, pelo menos 35 pontos no turno e no retorno mais 35, 40 pontos para você se sagrar campeão brasileiro. 40 pontos é a pontuação ideal para o primeiro turno de um campeonato nacional. E no segundo turno mais 40 e você bate campeão. 40, 35, 75 pontos, mesmo ano passado, que você teve a possibilidade do Palmeiras ultrapassar a marca de ser um vice-campeão com mais de 75 pontos, eles não conseguiram. Mas amanhã tem jogo do Fogão, 16 horas lá em Bragança Paulista, e vamos ver o que vai acontecer no restante do dia em relação às negociações. Tamo juntos, fiquem com Deus, volto se Deus quiser, ali por volta das 8, 8 e pouca, e também lá no meu Instagram, canal do TF. Se de repente tem uma informação mais rápida, a gente passa lá pra vocês. Valeu, gente, tamo juntos. Fogo neles, aqui é e sempre será Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu, fui, tamo junto sempre.